antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Levante as suas mãos e diga isso pra ele. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Levante a mão e cante pra ele, diga. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Faz a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Eu vivo, Senhor. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Aqueles que amam estar na casa do Pai, aplauda ele bem forte nessa noite. Queremos estar na tua presença, Pai. Aleluia. Aqueles que realmente almejam a presença do Senhor, levante as mãos nessa hora, com teus olhos fechados. Você cantou, você disse pra ele: eu quero estar na casa do Pai. Então levante as suas mãos e diga: a tua presença, Senhor, é o que mais nós precisamos. Oh, Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
Obrigado, Santo Espírito, pela tua presença aqui essa noite. Tu és muito bem-vindo. Te pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite. Senhor, tu conheces cada um que está aqui, Senhor. Tu sabes o que precisamos ouvir, Senhor. Fala conosco, Senhor, ainda mais para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos dar uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Por favor. Glória a Deus. Pode sentar. Quero dizer em primeiro lugar, é um prazer estar aqui de novo. O Lê estava dizendo que já faz quase um ano que eu estive aqui. O tempo voa, né? E estávamos lembrando, ó, eu estava vendo aqui quantas novidades, hein? Ar-condicionado. Quem estava aqui na inauguração? Em fevereiro, vai fazer 3 anos agora em fevereiro. Levanta a mão aí, deixa eu ver quem estava aqui. Estava quentinho, né? Queridos, estava um calorão isso aqui na inauguração. A gente saiu daqui pingando, né? É uma forma também de emagrecer, né? Perde um pouquinho do líquido, né? Vai emagrecendo aos pouquinhos. Eu acho que eu vou ter que viver suando então para perder uns bons quilos, né? Glória a Deus por isso. Mas é um prazer estarmos aqui, eu e minha esposa. Quando o Lê me convidou para estar aqui, eu sempre tenho um grande carinho aqui pelo Lê, pela família, pelos irmãos daqui, que sempre me acolheram com muito carinho. E o principal de tudo é que todos nós estamos servindo a Deus. Então quando tu serve a Deus, tu estás alegre, tu vai com alegria, tu vai com prazer de servir ao Senhor. A Bíblia diz que no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Querido, o teu trabalho não é vão no Senhor. Quando tu abres a boca e fala da palavra de Deus, ele não é vão. E mais ainda, a palavra, quando tu proclamares, ela não vai voltar vazia. Ela vai encher da vida de Deus e vai trazer essa pessoa para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Lê estava falando aqui do rádio, estava falando algumas questões, falou do testemunho da Quênia. Isso, a Quênia, né? Foi na sexta-feira. Na quinta-feira eu estava lá com o pastor Isaías também no rádio, e nós ouvimos 2 testemunhos. E um testemunho me tocou muito, do Gelson. O Gelson, ele falou que ele era um jovem que se envolveu com muitas coisas, e aí se envolveu com drogas, aí estava roubando já as coisas de dentro de casa. E aí ele, para suprir as suas necessidades nas drogas, ele se envolveu com tráfico, virou traficante. Aí a polícia começou a ir na casa dele. Os pais, por causa da vergonha dessa situação, praticamente deram aquela casa para ir embora daquele bairro, e ele passou a viver na rua. Ele virou morador de rua. E foi indo, até que alguém falou para ele do Evangelho e levou ele para um centro de recuperação. Tu estava falando de centro de recuperação aqui, né? Levou ele para um centro de recuperação. Ali ele começou a ouvir a palavra de Deus. Ele ainda tomava muitos remédios, ele tinha síndrome de pânico, medo. E um dia ele chegou lá num culto e foi liberto. E esse homem hoje, aquele ex-morador de rua, ex-drogado, ex-traficante, ex-ladrão, ex-tudo que vocês imaginar, hoje ele é casado, tem uma família, um trabalho, uma empresa que presta serviço para uma companhia telefônica, tem o seu carro, está lá alegre, feliz da vida, servindo a Deus. Esse é o nosso Deus. Amém? Então deixa eu fazer uma pergunta. Pode aplaudir, querido. Isso é obra de Deus mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui já receberam, ou fisicamente,
ou na sua vida, ou na sua família, um milagre de Deus? Quantos já receberam? Eu levanto a minha mão porque eu já recebi e tenho recebido. Levanta a mão, quero ver. Vamos fazer o seguinte: quem levantou a mão fica de pé, porque já recebeu o milagre. Deixa eu ver. Agora vocês vão olhar para trás e vão ver. Olha aí. Olha quantos. Pode olhar. Olha aí. Olha quantos já receberam um milagre na sua vida. Vamos dar mais uma forte salva de palmas para o Senhor. Jesus disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele continua fazendo milagres, querido. Então, nessa noite eu quero te compartilhar contigo uma palavra que Deus tem falado muito comigo no meu coração, sobre esta vida de milagres no dia a dia, esta vida de milagres físicos, milagres de restauração na família, no casamento, com os filhos, no trabalho. Abra comigo a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus e no final eu quero orar com vocês, junto com o pastor Lê, junto com os irmãos, abençoar a vida de vocês. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos começar ali desde do 14. 9:14. Diz a Bíblia, a palavra de Deus assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram a numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discuti com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha lança por terra, e ele espuma, arrilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não o puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aqui, queridos, fala essa passagem bíblica aqui. Provavelmente o pastor Lê já pregou muito sobre ela, eu já preguei muito, já pregamos sobre essa questão. Aqui nós vamos ter aqui a base para nós orarmos, jejuarmos, para trabalhar com certas castas de demônios, né? Que só sai com jejum e oração. Enfim, tem vários ensinos aqui. Mas nessa noite eu quero trabalhar um pouquinho sobre o que este pai fala. Esse pai traz esse jovem, esse filho dele, e ele era um menino que tinha um problema de possessão desde a infância, desde criancinha. E que cada vez que acontecia isso, esse menino quase morria. Ele era jogado no fogo, na água, e ele espumava, enfim, tinha aqui vários sintomas, e nós até poderíamos hoje em dia, a medicina poderia talvez até identificar através desses sintomas e dar até um nome, porque às vezes nós rotulamos as coisas. Aqui poderia ser, por exemplo, assim, epilepsia, um ataque de uma pessoa epilética. Poderia ser
outra situação qualquer, mas aqui diz que havia uma atuação maligna sobre esse jovem. Eu não vou hoje trabalhar na área de libertação, mas eu vou trabalhar na área da fé, porque fé é o que agrada a Deus. E aqui esse pai clamou ao Senhor Jesus: se tu podes alguma coisa, ajuda-nos, é o que o pai diz. E Jesus diz: se podes, tudo é possível ao que crê. E aí o que esse pai diz? O que ele responde? Leia comigo ali, versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vamos trabalhar aqui um pouquinho nessa palavra aqui. Ajuda-me na minha falta de fé. Falta não tem nada a ver com futebol, tá, pessoal? Quem gosta da butinada aí, eu conheço alguns aqui que já me bateram, tá? Mas tudo bem, isso é outro assunto. Alguns bandidos aqui, não, mas são tudo queridos. Eles batem com amor. Dói, mas é com amor, querido. Não, bênção de Deus. Mas, queridos, falta é quando tu não tem algo. Por exemplo, a dona de casa está cozinhando, né? E lá está quase no finalzinho o feijão, na hora de temperar vai botar o sal e faltou sal. Não tem sal. Filho, vai lá na venda e compra 1 quilo de sal, traz rapidinho para botar aqui o sal. Falta é quando nós não temos. E aqui, este homem que leva ao Senhor Jesus o seu filho, ele diz: Senhor, me ajuda porque eu não tenho fé. Ele disse: eu creio, mas eu não tenho. Me ajuda, me socorre nisso. Muitas vezes nós passamos por situações que nós vamos ter que clamar conforme esse pai, dizer: Senhor, eu não tenho fé para isso, mas me ajuda. E o que o Senhor Jesus faz? Diz que ele repreendeu aquele espírito mudo e surdo naquele jovem, e o jovem foi liberto para a glória de Deus. Amém? Então, aqui nesta passagem nos chama a atenção a questão para a fé. Como é que nós podemos ver se nós não temos? Como é que tu pode ver o milagre se tu não tem fé? Como é que tu pode ver a solução? Meus filhos não se converteram, pastor. A minha família, eu sou o único convertido. Meu pai e minha mãe não conhecem a Deus. Como é que eu posso ver se eu não tenho fé para isso? E aí ele clamou a Jesus, e Jesus imediatamente o socorre, libertando aquele jovem. Volta comigo um pouquinho no livro de Marcos, vá a uma outra passagem, que eu quero trabalhar ainda nesse sentido. No capítulo 4 de Marcos, volta algumas páginas aí, versículo 35. Marcos 4,35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até ao vento e o mar lhe obedecem? Esta é outra passagem que nós já pregamos várias vezes, em cruzadas, em semanas de fé, em cultos de libertação e socorro. Mas aqui me chama a atenção que aqui os discípulos estão com Jesus no barco e ele está dormindo. Jesus disse: vamos para o outro lado da margem. E Jesus
cansado, provavelmente deitou e dormiu. E diz que quando eles estão no meio do mar, levanta uma tempestade de vento e as ondas vão enchendo o barco, ao ponto que eles já estão quase indo a pique o barco. E aí eles acordam o Senhor Jesus: mestre, tu não te importas, nós vamos morrer. E aí Jesus diz que ele repreende o vento e o mar, e faz grande bonança. E aí ele pergunta para os discípulos: por que sois tímidos? E veja bem, no versículo 40, então lhes disse: por que sois tímidos? É uma pergunta. E depois: como é que não tendes fé? Novamente é uma pergunta. Lembram? O pai disse: ajuda-me na minha falta de fé. Eu não tenho fé. Mas agora aqui aos discípulos Jesus disse: por que sois tímidos? E o que é timidez? Timidez, quer ver uma coisa que o jovem tem muito isso? Timidez. Pega um jovem, um adolescente, e diz: olha, agora tu vai subir lá em cima, pegar o microfone e tu vai pregar agora. O que ele vai dizer? Ele diz: tá louco, pastor, eu não vou pagar esse mico. Vai lá e fala um versículo bíblico. Não, pastor, que isso, na frente de todo mundo. Ou às vezes até mesmo nós, né? Os mais maduros, os jovens de cabelo branco, né? Eu vi alguns que estão ficando aqui de cabelo branco aqui na frente, ó, que está dizendo ainda que é guri, não sei o quê. Mas é claro que ele é guri, porque ele é eterno, ele tem pouco, é um gurizinho ainda, né? Comparado com a eternidade, né, Roberto? Hã? Mas às vezes até mesmo nós, mais velhos, às vezes numa reunião, o pastor pergunta: o que vocês acham sobre isso? E aquele silêncio, dá para ouvir o grilo, né? Cri, 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 cri. Silêncio total, né? Ninguém fala nada, ninguém quer pagar o quê? Né? Ninguém quer pagar mico, ninguém quer pagar ali na frente de todo mundo. Puxa, falei, eu dei uma bola fora. Será que é isso? Será que é aquilo? Timidez é isso. É nós nos retrairmos, termos receio de nos expormos, termos receio de mostrarmos aquilo que temos, porque achamos que às vezes o que nós temos não é o necessário ou não é suficiente. Aqui o Senhor Jesus repreende ou chama a atenção os discípulos, dizendo: por que sois tímidos? Por que ele fala isso? Porque se tu for ver desde o capítulo 1 de Marcos, tu vai ver que Jesus, Marcos é um evangelho muito interessante, porque ele é um evangelho que apresenta Jesus como servo, aquele que veio servir. Então, Jesus, aqui tu não vai ver a genealogia de Jesus, tu não vai ver a parte profética que falava sobre o nascimento de Jesus. O evangelho de Marcos, tu vai ver no capítulo 1, já sai Jesus curando. É Jesus já em pleno ministério, trabalhando, porque ele é servo, ele veio servir ao Deus Altíssimo, ele veio também servir a humanidade, como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Então, os discípulos já tinham visto muitos sinais, já tinham visto um leproso ser curado, um homem da mão ressequida ser curado, já viram cego ser curado. Então os discípulos já tinham visto Jesus agindo com milagres. Mas eles que estão no mesmo barco com Jesus e que estão indo para o outro lado, para outra margem do mar da Galileia, não por vontade própria, mas porque o Senhor mandou, eles estão seguindo este caminho. Quando a tempestade, o vento, a força do mar se levanta contrário, eles se encolhem, se retraem, ficam encolhidos. E Jesus disse: por que sois tímidos? Por acaso não tendes fé? Aqui Jesus não afirma, ele pergunta, porque ele sabia aquilo que os discípulos já tinham vivido, eles sabiam o que Jesus já tinha mostrado para eles, então aquilo já tinha gerado fé neles.
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e Jesus é a palavra de Deus encarnada, agindo dia a dia. Então tudo que o Senhor Jesus falava e fazia gerava fé no coração deles. Mas em determinado instante eles foram o quê? Tímidos. Às vezes nós somos assim, queridos. Às vezes nós somos como o pai, que não temos fé suficiente. Às vezes nós somos tímidos, como os discípulos. Essa semana que passou, semana retrasada, nós tivemos algumas situações bem difíceis ali na sede. Alguns irmãos e irmãs tiveram problemas de saúde grave, e nós tivemos que ir para a brecha, orar. Às vezes nós recebemos uma notícia sobre algo ruim e achamos que o mundo acabou. Às vezes a tempestade é tão forte que parece que o nosso barco vai afundar. E realmente, se tu observares, aqui a gente poderia tratar vários assuntos sobre isso aqui, mas tu vai ver que a tempestade não é de chuva, é vento. E se tu for em Efésios capítulo 2, tu vai ver o príncipe da potestade do ar. O que empurrava as ondas contra o barco era o vento, e Jesus repreende o vento. O barco é a minha vida e a tua vida. O mar é este mundo. Às vezes o vento, aquilo que nós não vemos, está empurrando situações deste mundo para dentro do nosso barco, e a gente acha que vai afundar. O que nós temos é que levantar a nossa voz, não sermos tímidos, mas sermos intrépidos e corajosos. Em Atos, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, o primeiro milagre qual é? Lembram? O coxo da Porta Formosa. Ele pede uma esmola para Pedro e João, e aí eles dizem: olha, Pedro diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E toma o homem pela mão, e o homem passa a andar, e ele entra no templo louvando a Deus, dando glória a Deus. E aí o sacerdote chamou ele: que é isso? Quem é que fez isso contigo? Aí diz: olha, foi aqueles ali. Foi Pedro, foi ele, chama ele ali. Aí diz que eles são levados diante do sacerdote, diante dos principais da sinagoga. E o que acontece com eles? Diz que eles foram repreendidos, e foi dito para eles não pregar mais em nome de Jesus. E aí eles saem dali. É interessante a resposta que Pedro dá para eles. Ele diz: convém nós obedecermos a homens ou a Deus? E aí ele sai dali, e ele se reúne com a igreja. Eles são soltos, se reúnem com a igreja, e quando eles oram com a igreja, eles pedem uma coisa. Eles pedem: Senhor, dai-nos intrepidez. Dai-nos intrepidez. Senhor, olha para as ameaças que fazem ao teu servo Jesus e a todos nós da tua igreja, Senhor, mas dai-nos intrepidez para pegar esse evangelho. E diz que aquele lugar foi cheio da glória de Deus, que chegou a tremer aquele lugar. Aqui já é depois que Jesus passou todo aquele tempo, aqueles 3 anos com eles, já tinha sido crucificado, subiu aos céus e tinha enviado o Espírito Santo. Mas nesta passagem ainda não, mas eles já tinham visto milagres. Só que às vezes nós somos tímidos iguais, em vez de sermos intrépidos para repreender o vento, para repreender o mal. Aquilo que está vindo contra ti não é uma luta natural de carne e sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. É o que diz em Efésios. E aí tu vai ver o quê? A calmaria na tua vida. Então, na primeira situação, se eu não tenho fé, eu tenho que pedir a Deus. E se eu estou numa outra situação e o vento é forte e vem contrário, eu não posso ser tímido. Eu tenho que ser o que eu sou. E o que tu és?
que eu sou e tu é? Nós somos filho do Deus Altíssimo. Há pouco nós cantávamos, e a letra estava aqui, nós dizíamos que Deus era invencível, poderoso. E é isso que Ele é verdadeiramente. Mas será que isso a gente só diz da boca para fora? A palavra de Deus nos ensina para a gente ter essa fé. E a Bíblia diz: se tu tiveres fé como um grão de mostarda, tu vai dizer a este monte: joga-te no mar, e assim vai acontecer. Pastor, mas tu não sabe a minha situação. Meus filhos não querem nada com o Evangelho. Pois eu vou te falar uma coisa. Nós tivemos batismo domingo passado. Batizaram-se, para a glória de Deus, mais de 150 pessoas. Uma linda reunião. A plataforma da sede estava cheia, cheia, cheia. Pessoal, tudo com aquelas batas lindas, né? Branca, né? Todo mundo ali em cima. A gente sobe primeiro, tá? Antes, senão fica tudo molhado ali, né? E estava lindo aquilo ali. Mas é interessante, tinha uma avó que orava pela sua filha e pelos seus netos há anos. Há anos. E ela só dizia: pastor, mas é difícil, pastor, eles não vão querer nada. E nós dizíamos: não, vamos continuar orando. Nós cremos, a palavra de Deus nos prometeu, tu vai ver. A palavra de Deus diz: se tu creres, tu e a tua casa serão. Então vamos crer na palavra, não no que estamos olhando com os nossos olhos, porque a fé é enxergar a realidade que está por trás do invisível. Não é a realidade visível, é tu poder ver o invisível, ter a certeza e a convicção. E nós falamos para essa irmã, pois nesse último batismo estava lá a filha e as duas netas, para a glória de Deus. Aleluia. Deus faz. Então, eu não tenho fé. Pede, e o Senhor vai te dar. Eu sou tímido. Não diga mais isso. Seja intrépido no Senhor, porque a fé Ele já te deu. Amém? Vamos a outra passagem, rapidamente, queridos. Vamos agora um pouquinho antes, no livro anterior, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Uma outra situação também de fé. Versículo 22. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Amém? Esta passagem de novo fala que Jesus dá uma ordem de ir para o outro lado, e eles vão indo enquanto Jesus está se despedindo das multidões. Aqui foi logo depois da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Então havia uma grande multidão ali.
onde mais de 5.000 homens e mulheres e crianças se converteram. Estava ali porque eles ouviram a palavra. Eu creio em conversão, porque depois de ter visto aquele milagre de comer de 5 pães e 2 por favor, se tu não te converter, com amor e carinho na orelha tu tem que tomar um tapa. Mas é com amor e carinho. Não, tem que ser chacoalhado, é sério. E aí diz que aquela multidão ficou ali, Jesus ficou se despedindo deles e disse para os discípulos: vão lá para o outro lado que eu vou lá. E logo depois vocês vão ver que lá do outro lado, inclusive, vai ter aquele milagre maravilhoso do gadareno que vai ser liberto, né? Vai ser transformado. Mas diz que quando eles estavam lá no meio do mar, mais ou menos, né, por volta de 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, a hora mais escura, diz que o vento era contrário e açoitava o barco. Eles não conseguiam avançar. E Jesus então foi socorrer eles de que forma? Andando por sobre as águas. Eu não sei vocês, mas quando eu estiver na glória, ou aqui, Deus me der essa oportunidade, eu vou pedir: Senhor, deixa eu andar sobre as águas, só para ver como é que é. Deixa eu ver como é que é andar por sobre as... Olha, sinceramente, eu sei dar 2 ou 3 braçadas, sou ruim de natação, boiar mal e... olha, muito mal. Então para mim andar por sobre as águas vai ser um milagre tremendo, queridos. Vai ser realmente um baita do milagre. Mas é interessante, Jesus vem socorrer eles andando por sobre as águas. E o Pedrão, né? Eu gosto muito de Pedro, tá? Eu já estou dizendo aqui, porque às vezes o pessoal diz: vai falar mal do... Não, eu gosto do Pedro. Até que meu filho, o nome dele é Pedro, né? O Lê conhece, os guri conhecem o Pedrão, né? Ele disse para o Senhor: Senhor, se é tu, então manda que eu vá até aí contigo. E Jesus disse: vem. E diz que ele então desce do barco e sai caminhando por sobre as águas. Tu vê que coisa linda isso, que coisa bonita, né? Olha, sinceramente, imagina, caminhando por sobre as águas. Eu fico imaginando a felicidade do Pedrão. E quem não se atirou primeiro para ir? Se eu estou junto lá, se eu não sou o Pedro, se eu sou lá o Tiago, qualquer um dos outros, eu ia dizer: Senhor, eu também quero, deixa eu ir também. Porque olha, é uma coisa tremenda. Mas aí diz que em determinado instante, Pedro, percebendo a força do vento, ele começou a afundar. E aí diz que então ele clama ao Senhor: socorre-me. E Jesus prontamente o toma pela mão. Aqui eu vou fazer só uma perguntinha aqui. Quantos creem que Jesus levou o Pedro no colo até o barco? Levanta a mão. Quantos creem que Pedro voltou caminhando sobre as águas? Levanta a mão. Isso é o que eu creio, não quer dizer que seja verdade, é o que eu creio. É uma coisa que eu vou perguntar para Pedro: Pedro, tu voltou caminhando? Porque nós temos que também olharmos uma questão. Às vezes quando a gente lê um texto, nós temos que contextualizarmos esse texto, tá? Colocarmos dentro do contexto que se vivia. Jesus era um homem que costumava jejuar muito, era um homem que dormia pouco, era um homem de oração, era um homem de longas caminhadas. Então eu vou dizer uma coisa: fisicamente Jesus não era um homem forte, mas Pedro ao contrário, Pedro puxava rede. Quem já puxou rede aqui? Quem já puxou rede? Eu já ajudei. Lá em Santa Catarina, de manhã já ajudei uns pescadores a puxar rede. Olha, tu tem que ter força, meu amigo. Tu tem que ter força para puxar a rede. Então Pedro era um homem forte. Jesus fisicamente, eu não creio que ele fosse um homem forte, tal qual Pedro, para levar ele no colo. Por isso que eu estou fazendo esse adendo. Por isso que eu creio que ele veio caminhando. Mas é interessante. E aí Jesus socorre ele, toma ele pela mão, mas fala uma coisa para ele. Ele diz: por que duvidastes? E acrescenta: homem de quê? De pequena fé.
Veja bem a diferença do primeiro texto. Não tinha fé, faltava fé. No segundo texto, tinha fé, mas foi tímido para usar a fé. E o terceiro texto foi fé fraca, pequena. Sabe por que a fé foi pequena? Porque Pedro teve fé para começar a caminhada. Ele disse: Senhor, se foi a tu, manda que eu vá até aí. E ele sai caminhando. Assim somos nós. Assim somos nós, queridos. Nós conhecemos o Evangelho, vimos aquela maravilha, e aí nós dissemos: puxa, é por aqui. E é exatamente o que acontece aqui. Jesus diz: olha, vocês vão seguir este caminho aqui. Ele deu a ordem, vocês vão para o outro lado. Então tu está vivendo uma vida, não é uma vida que tu acha, que tu pensa, é Deus quem está te conduzindo. E às vezes o que acontece? Eu perguntei para vocês: quantos já receberam um milagre? Aqui a grande maioria, 90% levantou a mão. E nós vemos os milagres de Deus na nossa vida. E nós vivemos uma vida com Deus, e nós estamos caminhando por fé sobre as águas. Lembra daquela música? Que se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Nós estamos vivendo essa vida de fé, porque é um milagre, queridos. Eu vou te dizer sinceramente, hoje tu está vendo um milagre aqui, porque se eu não tivesse conhecido Deus, nem vivo eu estaria, e nem aqui em cima. Foi um milagre. Deus me fez andar sobre as águas. Só que às vezes o vento que é contrário, que quer nos impedir de continuar nessa caminhada, ele é forte, e nós começamos a dar visão, olhar, ouvidos ao barulho do vento. E aí sabe o que acontece? Nós duvidamos que nós podemos continuar caminhando sobre as águas. Nós começamos a duvidar, pois foi isso que Jesus disse: por que duvidastes? Por que tu está duvidando, Pedro? Por que tu está afundando? Por que tu está parando no meio da caminhada? Continua firme no que tu começou. E tu vai chegar ao outro lado, tu vai chegar com o Senhor, tu vai estar com o Senhor, porque Ele está contigo. Ele não te deixa só. Mesmo quando o vento é contrário, nós poderíamos trabalhar hoje um pouco mais sobre a questão do vento contrário, que quando nós nos convertemos, entregamos nossa vida para Deus, nós mudamos de direção e passamos a viver uma vida segundo a direção de Deus. E segundo a direção de Deus, existe o inimigo das nossas almas, que é o Satanás, que vai soprar contra. Sempre. Porque ele é inimigo. Só que a gente acha, porque já passou alguns anos, já teve algumas experiências, acha que agora então eu vou continuar com a minha experiência própria. Olha só uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta. Pedro, ele era o quê? Um pescador. Tem uma outra passagem que Pedro se lança do barco e vai até a margem para estar com o Senhor Jesus. Ou seja, ele sai nadando. Aqui, talvez Pedro poderia dar umas braçadas e voltar para o barco. Poderia. Mas ele não, ele clama ao Senhor. E o Senhor o socorre prontamente. Por quê? Porque quando o vento nos é contrário, querido, tu não vai vencer pela tua experiência. Não adianta, nem pelo teu tempo de fé, nem pelas tuas experiências que tu teve com Deus, nem pela tua experiência natural, pelo que tu estudou, pela tua capacidade intelectual, pela tua força natural. Mas quando o vento nos é contrário, só existe uma maneira de vencer: é com Cristo Jesus. Ele nos socorre. Então aqui o Senhor chama a atenção dele. E diz ali, 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? Diz que subindo ambos ao barco, cessou o vento. Queridos, a nossa vida
Tu, quando entregou tua vida para o Senhor Jesus, o que acontece conosco no batismo? Lê, vamos dar aqui a primeira aula de instrução. Nascemos de novo, deixamos a velha criatura e nascemos para a novidade de vida. Romanos capítulo 4, versículo 6. Então, queridos, nós sabemos disso. Agora nós temos uma nova vida, e esta vida que eu vivo ela por quê? Por fé. Eu pergunto, aqui tem uma cruz, aqui tem um manto do Senhor Jesus, escarlate, vermelho. Agora eu pergunto, algum de vocês aqui, ou até mesmo eu, viu Jesus ser crucificado na cruz? Vocês viram? Vocês viram? Não, ninguém viu. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Tu crê que Jesus foi crucificado pelos teus pecados e morreu pelos teus pecados? Quantos dizem amém a isso? Então, queridos, nós não vimos, mas nós cremos. E vou dizer mais, porque nós cremos, o nosso nome está escrito no livro da vida. E porque nós cremos, a Bíblia diz que Deus nos deu o poder de nos tornarmos filhos dele. E porque nós cremos, nós somos filhos e fomos feitos discípulos dele. E porque nós cremos, nós vamos viver como discípulos nessa terra, manifestando a glória de Deus. Amém? É isso que nós somos. É isto que tu és. Tu és filho de Deus. Tu tem visto milagres na tua vida. Deus tem agido na tua vida. Muitas vezes tu tem dito que não tem fé. Muitas vezes tu tem dito que tu tem sido tímido. Muitas vezes tu tem agido com pequena fé. Mas eu quero te incentivar nessa noite, que a vida que nós vivemos, ela começou por fé, e não tem como mudar isso. Ela vai ser sempre por fé, queridos. E esse é o bom, é o que nós vivemos. Olha só, vá comigo aqui ao livro de Hebreus. Há um capítulo muito conhecido, Hebreus 11. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Versículo 5. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara. Versículo 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 17. Pela
Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Versículo 20. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Versículo 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sob a extremidade do seu bordão, adorou. Versículo 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais por 3 meses, porque viram as crianças, que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados do decreto do rei. Versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Versículo 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. Versículo 29. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando... Os egípcios foram tragados de todo. Versículo 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém? No capítulo 11 de Hebreus, a expressão pela fé, sabe quantas vezes aparece? 19 vezes, num capítulo só. Por isso ele é chamado o capítulo da fé, tá? Quando se fala de fé, se fala em Hebreus 11. Queridos, eu e tu vivemos por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas todos que têm fé e se aproximam de Deus, Deus é galardoador, ou seja, Deus nos presenteia, nos abençoa. Isso está no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus. Então, queridos, aqui quando fala de fé, diz o seguinte: esses todos aí que estão na Bíblia, eles só venceram por causa da fé. E aí ele diz no capítulo 12: agora que nós temos tão grande nuvem de testemunhas a rodear-nos, quando vocês levantaram a mão e ficaram em pé, vocês eram uma nuvem de testemunhas, testemunhando que vocês venceram pela fé. Milagre eu não consigo fazer, ninguém consegue fazer, só Deus. Quando vocês levantaram e disseram que já receberam no mínimo um milagre, vocês testemunharam para vocês mesmos e para mim e para os que estão em volta, que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, querido, se o vento está contrário, se as ondas do mar estão enchendo o teu barco, ou se a situação que tu está vendo é uma situação terrível, como aquele jovem, aquele filho daquele homem, eu quero te dizer nessa noite, pela fé, a vitória é certa. Pela fé, Deus te abençoa. Pela fé, tu buscando a Ele, Ele te presenteia. Não diga, se tu disseres, então peça a Deus, aumenta a minha fé. Mais fé tu tem. Não seja tímido. Se tu fores, Senhor,
me dá intrepidez. E não tenha uma fé pequena. Se tiveres e está afundando, diz: socorre-me, Senhor, e me fortalece. Amém? Deus é o mesmo que te salvou. O Senhor Jesus é o mesmo que tocou a tua vida. Quando tu ouviu o Evangelho e tu disse: eu quero te entregar meu coração, Senhor, vem morar no meu coração. Ele é o mesmo. A situação não mudou, querido. Para Deus tu continua sendo o mesmo. Ah, pastor, mas essa situação é muito difícil. Eu estou desempregado há tantos meses. Eu quero dizer para ti, querido, tenha fé, e amanhã de manhã, segunda-feira, Deus vai abrir uma porta para ti. Creia, creia, porque Ele entrou na tua vida e Ele te deu uma direção, e isto tem mudado a tua história, tem mudado a história dos teus filhos, tem mudado a história de toda a tua família. Então creia, Ele não vai te deixar no meio do caminho, Ele não vai te deixar afundar, e Ele não te deixa só. Ele está sempre conosco, Ele está conosco sempre. Então, pela fé, querido, creia que esta semana, este mês, este ano que está terminando e o ano que vai começar, vai ser tudo diferente, porque Deus é conosco. Quem será contra nós? Quem, amados? Eu estava falando com o pastor Lê quando ele falou comigo, né, ali atrás, e perguntando: e aí, pastor, muito trabalho, eu tenho uma empresa, né, e montei uma outra, e agora estou montando uma outra. Eu disse para o Lê: esse ano não foi fácil, Lê. Nós tivemos Copa do Mundo, está tendo eleição, tem tantas coisas, mas eu não falei o final para o Lê. Nós temos vivido por fé, cada momento naquela empresa. Mesmo em tanta coisa, tanta dificuldade. Eu trabalho com órgão público, com prefeituras e câmaras municipais de todo o Brasil. Os repasses dos recursos para prefeituras reduziram drasticamente esse ano, em torno mais ou menos de 43%. E eu vou dizer, nos últimos 30 dias, nós fizemos mais contratos do que todo o ano passado. É pela fé, queridos. Pela fé. Tem que ouvir a instrução de Deus. Ele te disse: vai, vai. O vento é contrário? Claro que é. Jesus disse: no mundo passareis por aflições. Só que Ele não põe um ponto final ali. Ele disse: põe uma vírgula. Mas tem de bom ânimo, porque eu já venci esse mundo, e eu estou contigo. Eu estou na tua vida, tu não estás sozinho, tu não andas sozinho, eu sou contigo todos os dias. Foi o que Ele prometeu. Então, se Ele venceu, querido, Ele vai te dar a vitória. Tu vais vencer também. Este é o nosso Deus. Então, nessa noite eu quero orar contigo. Eu queria compartilhar essa palavra, para que no teu coração essa chama, essa fé que Deus já depositou em nós, ela cresça. Ela cresça. Os discípulos, em determinado instante, eles pediram: aumenta-nos a fé. Eles pediram para o Senhor Jesus. E quantas vezes tu já pediu para Deus aumentar a tua fé? Só que nós estamos falando dos discípulos. Nós estamos falando de Pedro, Tiago, João. Homens que Pedro, diz a palavra de Deus, que até a sombra dele curava. Paulo pegava os seus lenços e encaminhava para os enfermos, e eles eram curados. E aqueles que eram possessos saíam. Mas Pedro um dia disse: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Então nessa noite eu quero orar contigo, para que Deus te dê intrepidez, para que Deus aumente a nossa fé, que nós creiamos na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, querido. Não é o que tu vê que é a verdade.
Não é o que tu ouve que é verdade, é a palavra de Deus que é verdade. Nesse mundo existe o engano, a mentira, o sofisma, tantas coisas, levando para o erro. Hoje dizem que tal coisa agora é certa. Lembro no início do nosso casamento, eu e a minha esposa, não estava fácil. E o conselho que deram para minha esposa é o conselho que o mundo tem: te separa. E hoje em dia parece tão certo isso. Ah, não deu certo, tudo bem, vai tentar outro. Isso não é verdade, querido. A Bíblia diz que nosso Deus, Ele faz tudo novo, Ele restaura. Vai ler sobre a restauração do templo em Esdras. Vai ler sobre a restauração das muralhas de Jerusalém em Neemias. Vai ler sobre restauração. Deus quer fazer tudo novo, restaurar ao que era. E sabe o que nós éramos? Nós fomos a criação que Deus olhou com carinho, com amor e disse: esse aqui é a primazia da criação. Mas o homem pecou e se desviou. Então Deus quer restaurar isso ao princípio de conviver com Ele, de viver intimamente com Ele, no nosso dia a dia. Amanhã de manhã, alguns vão acordar cedo, outros nem tão cedo. Alguns vão sair para trabalhar, outros não vão sair à tarde. Outros vão sair para estudar, outros vão viajar, vão ter as suas atividades. Mas eu quero te dizer para ti, amanhã de manhã, tu vai finalizar o dia de que maneira? Dizendo: esse dia eu venci, porque Deus é comigo. Comece o dia, querido, experimentando entregar nas mãos de Deus. Mas eu já faço isso, pastor. Que bom, querido. Continue fazendo. Entregue, não tome de volta. Deixa nas mãos dele, que ele vai te conduzir. Olha só que interessante, o pastor Lê falou do rádio. Nesse batismo, foi um homem lá, foi ver como é que era o batismo, gostou. E agora ele estava lá na reunião dos adolescentes lá, que teve sábado, teve um almoço com os pais, com as crianças, com todo mundo lá. Um homem, ele é católico, temente a Deus, e ele orava e pedia: Deus, eu preciso mais de Ti. Eu quero te conhecer, eu quero te ver, eu quero te sentir, como diz ali na Bíblia, eu quero ver isso, Deus. E ele orava assim, ele e a esposa dele. Aí diz que um dia ele estava dirigindo, aconteceu um acidente, bateu o carro, estragou o carro, foi para a oficina. E aí ele disse: bom, eu preciso do carro para trabalhar, vou alugar um carro. Foi na Localiza. É pequenininha a Localiza, né? Tem poucos carros, né? Pouquinho, né? Aí ele foi lá, alugou um carro para trabalhar. Aí pegou, tal, assinou os documentos, tudo, vou trabalhar. Pum, liga o rádio. Onde é que estava sintonizada? Na 90.3. Aí ele começa a ouvir uma pregação. E aí ele vê: o Evangelho é o poder de Deus para mudar a sorte do homem, para mudar a vida da mulher. E começou a pregar. E ele disse: mas é isso que eu quero. Eu vou lá. Agora eu te pergunto: a Localiza deve ter o quê? Uns 10 mil carros. Cada carro tem um rádio. Quantas estações tem um rádio? O cara aluga um carro, entra dentro daquele carro e liga aquele rádio, e está exatamente, alguém deixou ali naquela estação. Ah, isso é coincidência. E ele estava orando para conhecer a Deus. Não é coincidência, é Deus. Deus
age de maneiras que nós nem imaginamos, querido. Então amanhã de manhã, quando tu sair para o trabalho, sair para estudar, ficar em casa, ou sair à tarde, enfim, ou for viajar, querido, Deus, Ele quer ter o controle e estar no controle de todas as coisas da tua vida. E Deus está sempre no controle, eu quero te dizer isso, mesmo quando tu não deixa. Só que o que vai acontecer? Tu vai atrasar aquilo que Deus quer fazer. Então entrega nas mãos de Deus, confia em Deus. Se o vento é contrário, se a onda está forte, tu diz: mas eu estou com Deus, o Senhor está no meu barco e eu vou em frente. Amém? É isso, é no dia a dia, e tu vai ver o milagre. Então nós vamos orar agora. Eu quero orar contigo, eu quero te abençoar, pedindo intrepidez e pedir: Deus, aumenta a nossa fé. Quantos dizem amém a isso? Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar nessa noite com vocês. Quero abençoar a vida de cada um. Queridos, Jesus não morreu só, veja bem a expressão que eu estou dizendo, somente para nos dar a vida eterna. Ele nos morreu para nos dar a vida eterna, mas também para implantar o reino dele aqui na terra hoje. E sabe onde é que o reino de Deus vai ser implantado? Dentro dessa parede aqui, dessas paredes? Não. O reino de Deus é no coração de cada um de nós, queridos. É quando nós saímos daqui. Aqui é o lugar que menos tem que se viver o cristianismo, no sentido, não que aqui não tenha que viver, tem que viver, mas nós temos que agir, viver, proclamar, testemunhar, é lá fora. E as pessoas vão ver os milagres. Sabe por que Deus faz milagres? Para gerar fé no nosso coração ainda mais, e naqueles que ainda não conhecem. Os sinais, diz a Bíblia, são para que eles creiam, para que eles vejam a verdade. Então nessa noite eu quero orar contigo. Feche teus olhos. Oh Senhor, diga assim comigo: Deus, nessa noite, em primeiro lugar, Senhor, eu te peço perdão por todas as vezes que me faltou fé, Senhor. Perdoa-me, Deus, por todas as vezes que eu fui tímido, Senhor. Perdoa-me, Deus, por todas as vezes que a minha fé foi pequena, Senhor. Em nome de Jesus, nesta noite, eu me arrependo disso. Senhor, eu te peço agora, dai-me ainda mais desta fé, essa fé que cresce, por ouvir a tua pregação, por ouvir a tua palavra, Deus. Cresce, Senhor, a tua fé em mim. Em nome de Jesus, faz com que ela cresça, Senhor. Senhor, dai-me intrepidez, Senhor. Em nome de Jesus, dai-me intrepidez, para que eu, em nome de Jesus, veja os teus milagres, Senhor. Enfrente o vento, enfrente a tempestade, Deus. Em nome de Jesus, muda, Deus, o meu coração. Dai-me, Senhor, mais de Ti. Pela fé, Senhor, age na minha vida. E eu hoje, pela fé, eu acredito que eu recebi o que eu pedi, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pela fé posso chegar
Queridos, veja bem que nós estamos cantando. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Isso está citando Josué com relação a Jericó. Mas veja bem, eu quero te dizer uma coisa, eu quero te incentivar na fé ainda mais. Jericó só caiu no 7º dia. Não foi no primeiro, não foi no segundo, nem no terceiro. Foi no 7º dia. Quer ver outra coisa? Essa música não fala disso, mas também tem a ver. Aquele general Naamã, que era leproso, general de guerra. Vocês já ouviram? O pastor Lê já pregou sobre isso. Diz que o quê? Ele recebeu uma instrução do profeta de tomar um banho no Rio Jordão. Quantas vezes? Hein? 7 vezes. E aí ele disse, mas eu vou me banhar nesse riozinho aqui. Lá na minha terra tem uns rios muito mais bonitos. Aí vieram os seus colegas e disseram, mas general, se te pedisse uma coisa difícil tu fazia, então vai ali. Aí ele tomou 1, 2, 3, 4, e diz que na 7ª, quando ele saiu da água, ele foi completamente curado. Diz que na 7ª, quando o povo rodeou e tocou a sua trombeta e gritou, as muralhas ruíram. Querido, o que eu quero dizer com isso? Tu pode dizer assim, pastor, mas eu tenho tido fé, eu tenho sido intrépido, mas já faz algum tempo isso não aconteceu. Eu quero dizer para ti, não para, não para, porque se tu já deu uma volta, tu já deu 2 voltas, tu já deu 3, já deu 4, tá pertinho, tá mais perto, querido. Se tu já orou um dia, tu já orou um mês, já orou um ano. Esses dias veio uma irmã falar, né? Pastor, eu estou orando pelo meu marido, mas ele não se converte. E ela falou, se eu não me engano, acho que há 5 anos, 4 ou 5 anos. E ele não, pastor, eu já vou desistir, eu vou pedir divórcio, vou me separar. Faz 5 anos, 4, 5 anos que eu estou orando pelo meu marido. E ele não se converteu. E ela queria que a gente assine embaixo, né? Às vezes os irmãos querem que a gente assine embaixo. Não, vai lá, faz isso. Não, querida. Sabe o que eu disse para ela? Querida, se tu já orou por 4, por 5 anos, e se é amanhã que ele vai se converter, tu vai desistir hoje? Tu vai parar? Tu vai parar? Ah, então tu está me dizendo que é para mim continuar? É ter fé nas promessas de Deus. Jesus falou para o Josué, 7 dias. O profeta falou para o general, 7 vezes. Deus fala para ti, não desiste, continua pela fé. Então vamos cantar essa noite. Vamos cantar com fé, querido. Pela fé posso clamar. Tu pode clamar, querido. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar. Pela fé. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu tomo autoridade mais uma vez sobre esse local, Senhor.
sobre cada vida aqui, Deus, em nome de Jesus. Pai, conforme a tua palavra, Senhor, eu abençoo agora a vida de cada irmão, cada irmã, Deus, em nome de Jesus, Senhor. E toda mentira, todo engano, todo sofisma caia por terra agora em nome de Jesus. Aquilo que disse que não tinha solução mais na tua vida, aquilo que foi falado que não adianta mais tu tentar, aquilo que já foi dito dizendo desiste, em nome de Jesus essa mentira saia, em nome de Jesus. Eu te abençoo, que a fé cresça no teu coração. Eu te abençoo com intrepidez. Eu te abençoo nessa noite, em nome de Jesus. Que os teus olhos permaneçam firmes, como lemos no capítulo 12 de Hebreus, no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Senhor, tu é que gerou a fé no nosso coração, e tu é que põe ela em ação. Senhor, coloca a fé em ação nos corações dos meus irmãos ainda mais, Senhor. Pai, a mãe, aquele, Senhor, que ainda não tem os seus filhos convertidos, Deus, eu os abençoo agora com tempo de salvação, Deus, na sua casa, Deus, nos seus queridos, o pai e a mãe daquele irmão que também não te conhece, Deus, que venha a fé agora para eles verem esse milagre de salvação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele que está enfermo, coloque a mão sobre a sua enfermidade. Eu te abençoo nessa noite com cura. Creia e receba a cura, em nome de Jesus. A enfermidade deixe o teu corpo, a dor saia, cessa agora, em nome de Jesus. Eu te abençoo nessa noite, pela fé, porque nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam com fé. Recebe nessa noite a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu trabalho. Tu que está desempregado, tu que está passando por dificuldade financeira, eu te abençoo com um milagre sobrenatural na tua vida, no teu emprego, na tua vida financeira, em nome de Jesus. Tu que tem enfrentado lutas no teu casamento, eu repreendo este mal e eu te abençoo com restauração, tudo novo no teu casamento, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, abençoo a tua casa, abençoo teus filhos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em teu nome, amém. Amém. Vamos dar uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia.